E aí galera, muito bom dia, pessoal do primeiro A, primeiro B. Olha só, hoje com uma boa notícia, nós temos nossa última aula aí do semestre, onde finaliza aí o nosso semestre. Nós vamos finalizar aí falando das propriedades periódicas. São 7 propriedades periódicas. As duas primeiras, elas são mais trabalhosas, elas são mais densas, elas são extremamente importantes. Hoje nós vamos ver aqui uma que também ela entra nesse meio de importância, mas ela é mais curtinha, que é a eletronegatividade. Então nós temos 7 propriedades periódicas, tá? Nós vamos agora ver a terceira, ver a quarta, quinta, sexta, sétima e finaliza aí a nossa aula, tá bom? E aí a gente continua no próximo semestre, uma outra matéria, um outro assunto, a gente retoma depois esse assunto lá, podem ficar tranquilos. Vamos lá? Então vamos aqui, ó, começar. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade? Essa é uma propriedade periódica. É uma propriedade que fica em função ali do número atômico, né? Essa propriedade periódica significa energia que é liberada quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Então, olha só, um exemplo aqui. Flúor, gasoso, está capturando um elétron e aí vai virar F-. Se capturasse 2, ficaria F2-. Se fosse 3, F3-, mas essa possibilidade para o flúor não existe, né? Por exemplo, para o enxofre tem que ser 2- para completar lá o octeto. Então, assim, o número de elétrons que ele vai capturar vai dar a carga aqui. Capturou 1, uma carga. Capturou 2, 2 cargas. E aqui, tá vendo? Existe uma energia. Isso aqui, 328 kJ. Essa é a energia que é liberada quando esse átomo de flúor captura um elétron. Ele libera. Então aqui, olha, a energia está sendo liberada. Essa energia liberada é o que nós chamamos de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia liberada quando captura um elétron. Agora vamos imaginar. Você pensa comigo aqui. Nós temos um átomo pequeno e um átomo grande. Um átomo pequeno, a camada de valência está muito próxima do centro. Então, quando um elétron ele vem aqui próximo da camada de valência, o núcleo já vai lá e captura com mais facilidade. Um átomo grande, o núcleo está muito distante, né? Ó, quer dizer, o núcleo não, vamos falar a camada de valência. A camada de valência está muito distante do núcleo. Então, um elétron passando aqui, o núcleo não atrai com a mesma intensidade. Então, resumindo, é muito mais fácil a chegada, a captura do elétron quando o átomo é pequeno do que quando um átomo é grande. E aí a gente pode generalizar da seguinte forma. Ó, em uma família ou em um período, quanto menor for o raio, maior é a afinidade eletrônica. Então, quanto menor o raio, menor o tamanho do átomo. Então, maior essa facilidade, essa afinidade por capturar um elétron. Então, vejam, lembrando da aula de raio, o raio não cresce para baixo, o raio não cresce da direita para a esquerda. Então, eu quero os menores raios. Se eu quero os menores raios, tem que ser para cima e tem que ser da esquerda para a direita. Então, na mesma família, o raio vai diminuindo, né? Vai diminuindo assim, desse jeito. Então, quanto menor o raio, olha, agora eu pego aqui essa seta que mostra a afinidade eletrônica. Maior vai sendo a afinidade eletrônica. Por quê? Porque o raio aqui vai diminuindo. Então, numa mesma família, a afinidade eletrônica cresce para cima. No mesmo período, a afinidade eletrônica cresce para a direita. Porque para a direita, os átomos vão ficando menores. Agora, eu destaquei aqui essa última coluna, que é a coluna dos gases nobres. Essa coluna aqui, ela será excluída da afinidade eletrônica. Por qual motivo? Ó, a gente tira isso aqui. Por qual motivo? Gases nobres, eles têm baixa tendência em fazer ligações químicas. Então, os gases nobres, eles têm baixa tendência em capturar o elétron. Gás nobre já está estável. Então, essa energia que vai ser liberada, né, quando se captura um elétron, ela exclui aqui, olha,
os gases nobres, ou seja, o grupo 18. Ó, grupo 18. Então a gente exclui isso aqui. Ó. Excluir. Então, é isso que a gente está vendo. Funciona até o grupo 17, família 7A. Então, a afinidade eletrônica, ela cresce para cima e para a direita. Então, se eu pegar um elemento aqui e um elemento aqui, esse daqui vai ter a maior afinidade por elétron. Então, quanto menor for o raio, maior é essa afinidade por elétron. Beleza? A gente volta daqui a pouco fazendo o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7. Aguenta aí, a gente já volta. E aí, galera, olha só, nós vamos falar agora sobre a eletronegatividade. Essa, junto com o raio e propriedades periódicas, é a terceira aí extremamente importante, tá bom? Então fique focado nela. A gente vai trabalhar bastante isso aí no segundo semestre, no segundo ano, no terceiro ano, ensino médio, que é a eletronegatividade. Ela é a força de atração exercida, né, sobre os elétrons de uma ligação química. A gente vai aprender em agosto ligações químicas. Eu mostrei aqui uma ligação química entre dois átomos, o hidrogênio e o flúor, e o hidrogênio e o cloro, duas moléculas diferentes aqui. Eletronegatividade é uma escala, né, numérica que mostra essa intensidade da força que os elementos têm na captura ali, no compartilhamento do elétron. Então, por exemplo, aqui, olha, o flúor tem 7 elétrons, 2, 4, 6, 7, e ele está compartilhando um elétron do hidrogênio, que o hidrogênio só tem um elétron. Então aqui nós temos 8 elétrons na camada de valência, atingindo o octeto, e o hidrogênio agora tem aqui 2 elétrons, ele fica com dueto. E isso é possível porque ele fica com a configuração eletrônica de um gás nobre. Aí a escala de eletronegatividade, por exemplo, você não tem que memorizar esses números, tá? Eu coloquei só para ilustrar aqui para você entender melhor. O flúor, na escala, a força de atração dele é 4. E a força de atração do elétron do hidrogênio é 2,1. Então, analisando aqui a escala de eletronegatividade 2,1 e 4, a gente pode concluir o seguinte, né? Que flúor, como tem escala 4, é o mais eletronegativo. Pegando essa outra molécula aqui, a gente tem 2,1 e 3. O cloro, ele vai ser o mais eletronegativo. Então, quer dizer que o hidrogênio é o menos eletronegativo. O hidrogênio aqui é o menos eletronegativo. Pode perceber que existe uma nuvem eletrônica mais densa para o lado do flúor, para o lado do cloro, né? E aí você fala assim, Vieirinha, então é tranquilo, se der os valores para a gente vê quem é o maior, é o mais eletronegativo. É o que tem a maior facilidade ali de compartilhar o elétron. É isso mesmo. Só que nem sempre vão dar para a gente esses valores. Aí a gente vai ter que mais ou menos generalizar na tabela periódica. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e aumenta da esquerda, ó, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Peraí, deixa eu ver se eu consegui entender isso legal. Se eu estou na família, no grupo, quanto mais para cima, mais eletronegativo é. Se eu estou no período, na linha horizontal, quanto mais para a direita, mais eletronegativo é. Então, os elementos mais eletronegativos, eles estão mais à direita da tabela periódica. E, de novo, o gás nobre, grupo 18, a gente exclui porque ele tem baixa tendência de fazer ligação química. Então está fora da nossa análise. Esse esquema aqui é igual ao esquema para a afinidade eletrônica, mas são dois conceitos diferentes. A afinidade eletrônica é quando captura um elétron, vira carga negativa e libera energia. Aqui não. É a força de atração exercida entre os átomos numa ligação química, mas o comportamento vai ser o mesmo. Tá? Então, os elementos mais eletronegativos estão à direita da tabela periódica e para cima, enquanto que os elementos mais eletropositivos é o contrário. Eles estão mais à esquerda e mais para baixo. Ou seja, a eletronegatividade é uma tendência lá para os ametais. E a eletropositividade é o contrário. Ela tem que
aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. E é uma tendência mais dos metais. E quanto maior o metal, mais eletropositivo. E quanto menor é o ametal, que para cima ficando menor, mais eletronegativo é. Beleza? Então é isso, a gente vai treinar bastante exercícios com eletronegatividade. A gente volta falando ali do próximo, que é o 5, 6 e o 7, que são mais curtinhos, mais rápidos. Até mais!